Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mais uma vez, pegando aqui diretamente no livro, tá? A gente tem aqui uma função f, essa f bem aqui, tá? A gente quer descobrir uma função f grande, tá? Que quando a gente derivar essa f grande, ó, f', quando a gente derivar ela, a gente obtém essa f pequena aqui, ó. A gente obtém essa f pequena aí, tá? Então, a primitiva de f pequena vai ser f grande. E a gente vai representar o cálculo disso por aqui, ó. Tá? A gente vai representar o cálculo por isso. A gente vai ler integral de f dx. O resultado disso é a nossa f grande aqui, tá? Nossa f grande vai ser o resultado do cálculo dessa integral, tá? Que a gente chama de indefinida, tá bom? Aqui vocês podem ver o cálculo de algumas integrais, tá? Elas são as chamadas padrões. Vejam aqui que a integral de 1 é x mais um c, que é uma constante, tá? O que significa isso? Significa que quando eu pego x e derivo, a gente sabe qual é a derivada da função identidade. Essa daí é a função identidade. A derivada dela é 1. É exatamente o que está aqui dentro da integral, ó. Tá? Exatamente o que está dentro da integral, 1. Ou seja, a gente está derivando isso daqui, né? Está derivando aqui e está dando 1. É exatamente o que a gente queria. A derivada da nossa constante, a função constante, é 0, né? Tá tudo certo aqui nessa integral. A integral de 1 dx é igual a x mais c. Qual é a integral de uma função potência? Tá? Qual é a integral de uma função potência? X elevado a n. Tá aqui a regrinha, ó. A integral disso vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c. De novo, todas vocês podem perceber que tem a constante c. Por quê? A gente não sabe, né, qual vai ser, porque a gente está buscando uma função que é geral. Uma função que é geral, tá? Se essa função é geral, então vai ter que ter essa constante. Porque toda vez que tiver essa constante, a gente deriva da zero, né? Por que aqui o n não pode ser, né? Por que o n aqui não pode ser menos 1, né? Tem que ser diferente de menos 1. Porque se ele for menos 1, vamos pensar aqui, ó. Se ele for menos 1, x elevado a menos 1. Tá? X elevado a menos 1 é, na verdade, 1 sobre x. É exatamente isso daqui, ó. É exatamente isso daqui, ó, que está aqui do lado. Tá? 1 sobre x. E qual é a função que quando a gente deriva dá 1 sobre x? É exatamente a função log aqui. Tá? Por isso que x elevado a menos 1... a gente não pode considerar aqui como uma regra para função potência, tá? Por quê? X elevado a menos 1 é 1 sobre x. E qual é a função que ao derivar temos 1 sobre x? É a função log, tá? Por isso que a integral de 1 sobre x é igual a log de x, porque a derivada do log é 1 sobre x, tá? O que a gente está vendo aqui é que a integral é o inverso da derivada, né? A gente sabe derivar, a gente acha, né, uma função. E quando a gente integra, a gente também acha uma função. A gente acha uma função que quando a gente deriva, quando a gente deriva, é a função que está no integrando, né? No caso aqui o integrando é 1, aqui o integrando é a função potência, aqui o integrando é a função seno, tá? Qual a derivada da função cosseno? É menos seno. Por isso que tem um menos aqui, ó, na frente do cosseno. Para quê?
para quando eu derivar cosseno, que dá menos seno, vai ser menos seno. E o que é menos seno? Menos com menos, mais. Vai se tornar positivo, ou seja, seno, que é justamente o que está dentro do integrando. Aqui, ó, do lado direito, a gente tem outra integral. Qual é a derivada de seno? É cosseno. É justamente o que está dentro da integral. Então, por isso que a integral de cosseno é seno mais uma constante. Sempre tem que estar essa constante aí quando a gente for integrar. Tudo bem? Qual é a primitiva dessa função potência aqui, ó? X elevado a 3. A gente usa a regrinha lá. A gente vai somar 1 no expoente. 3 mais 1, tá aqui, ó. Ficou 4. E lá no denominador, embaixo de x elevado a 4, vai ficar 1 mais 3, que é 4. Vocês estão vendo aqui o 4 embaixo do x elevado a 4. Mas a nossa constante c sempre tem que estar presente. Se a gente for derivar essa f, vai dar exatamente x elevado a 3. Tá? Usando a regra de derivação, dá exatamente isso. Qual é a regra? Baixa o 4, né, que é o expoente. Baixa o 4, que é o expoente. Aí o 4 vai cortar com esse 4 no denominador. Corta 4 e 4. Lá no expoente que era... lá no expoente que era 4, fica 4 menos 1, né? A gente está derivando. 4 menos 1 dá 3. Então, x elevado a 3, né? E a qual a derivada da função constante é 0. Então, a gente determinou a derivada da f grande, né? A derivada da f grande é exatamente isso, aplicando a regra. Olha, vamos ver outro exemplo aqui, ó. A gente tem aqui a integral de 4x ao quadrado mais 3 vezes seno de x, dx. Como é que a gente calcula isso? A gente vai usar uma propriedadezinha, que quando a gente está calculando a integral de duas funções somadas ali no integrando, a gente pode separar essas integrais em duas integrais, né? Calcular separadamente uma e depois a outra, tá? Então a gente separa em duas integrais, 4x ao quadrado para um lado, 3 seno x para o outro, e a gente vai aplicar as regras, né? Antes, o que a gente podia fazer? Tirar o 4, que é constante, ó. 4 é uma constante, a gente tira, né, do integrando. Vocês estão vendo aqui que estava dentro, né? Estava dentro aqui o 4 e o 3, né? A gente tirou. Aí depois a gente usou a regra da função potência, ó. O que a gente faz? Aumenta 1 no expoente, está aqui. Aumentou 1. E lá embaixo vai ser o mesmo número, 3. Qual é a integral de seno? A gente já viu lá na tabela, né? Vocês conseguem ver que é menos cosseno. Aplicamos aqui. Mais a constante sempre, ó. Duas constantes aqui, uma e a outra. Bom, multiplicamos de volta o 4, né? E o 3 lá, por todo mundo que está dentro do parênteses, aí ficou todo mundo multiplicado aqui. X elevado a 3, o C, o cosseno de x, né? Multiplicado por 4, por 3, e a constante C2 aqui. Bom, nada mais temos o que fazer aqui. Se não chamar C1 e C2 de C, uma única constante. Por quê? Isso daqui são números. A gente não sabe que números são esses, mas somando os números, né? Somando esses dois números C1 e C2, a gente vai obter uma outra constante. Tá bom? Obtendo uma outra constante, a gente chamou de C1, 4C1 mais 3C2 de C. Tá? Então essa daí é a nossa primitiva. Ao derivar isso tudo daí que a gente encontrou, é uma função, né? Ao derivar tudo isso, vamos voltar a ter 4x ao quadrado mais 3 seno x, que é justamente o que está aqui dentro do integrando, né? Está aqui, ó, 3 seno x e 4x elevado a 2. Tá ok? Então, tendo as regras em mão, a gente consegue aplicar. Olha aqui mais um exemplo. A gente tem aqui, ó,
uma função potência, 5 vezes t elevado a 4, menos 2 vezes raiz de t. Raiz de t a gente sabe que pode transformar para t elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre t elevado a 2. 1 sobre t elevado a 2 a gente pode transformar em t elevado a menos 2, tá? T elevado a menos 2. Então, olhando para cá, ó, o cálculo da integral, a gente pode ver que a gente consegue aplicar as regras em cada uma dessas funções aqui. O que a gente tem aqui, ó? A constante 5, né, se manteve intacta aqui, ó. Aqui já foi aplicada a regra de forma mais direta, né? Ficou o quê? Aplicando a regra, aumenta 1 no expoente, e esse mesmo número fica no denominador, tá? O 5 está lá embaixo, no denominador. Aqui a raiz, eu falei para vocês que se transforma, né, em t elevado a 1 sobre 12. A gente já viu isso em outros vídeos, tá? Quando acontece isso, o que a gente vai fazer? Vai somar 1 no expoente, não é isso? Com a regra lá da função potência. Então, 1 sobre 2 mais 1, a gente tem o quê? 3 sobre 2, né? A gente já viu em outros vídeos essa soma. 3 sobre 2, t elevado a 3 sobre 2. E esse 3 sobre 2 também está lá no denominador. Assim como ainda agora a gente aumentou 1 do t elevado a 4, ficou t elevado a 5, o 5 também estava lá no denominador, tá? E aqui do outro, né, da outra função, que é 1 sobre t elevado a 2, a gente viu que era t elevado a menos 2, né? Quanto é t elevado a menos 2? Quando tem menos 2, né, expoente, a gente vai somar 1, menos 2 mais 1, dá menos 1, né? Tá aqui. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E esse menos 1 vai aparecer lá embaixo no denominador também, tá? Foi simplificado aqui o 5. Foi simplificado aqui na função t elevado a 5. Aqui, ó. O 5 que está aqui do lado, a constante com o 5 de baixo, foram cancelados. E aí sobrou só t elevado a 5, tá? Esse 2 aqui, ó, constante dessa outra função aqui do meio, sobre 3 sobre 2, isso daí a gente já viu em outros vídeos também, né? Esse 3 sobre 2 aqui na parte de baixo, no denominador, ele vai ficar invertido, né? Quando ele inverter, ou seja, vai ficar 2 sobre 3, então o 2 vai estar multiplicando esse outro 2 aqui, né? A gente já viu em outros vídeos isso. Então 2 vezes 2 vai dar 4 e o 3 vai ficar no denominador. Tá bom? Então ele é uma divisão de fração, tá? A gente já viu isso em outros vídeos. E t elevado a 3 sobre 2, né? O 2, que é o denominador do expoente, ele vai ser o índice da raiz, que é quadrada. E o 3 continua como expoente aí do t. Então ficou raiz quadrada de t elevado a 3. Já o t elevado a menos 1, a gente já viu ainda agora, eu falei para vocês, que t elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre t. Por isso que ficou aqui, ó, 1 sobre t. Por isso que ficou aqui, ó, 1 sobre t. Mais a nossa constante c, né? Nossa constante c sempre está presente. Tá ok? Só tomar cuidado nesses momentos em que vão aparecer essas frações do denominador, vocês têm que fazer a multiplicação, né? A divisão, né, de duas frações se transforma em uma multiplicação. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vimos isso em outros vídeos. Olha só esse exemplo aqui. Integral de 1 sobre cosseno u vezes cotangente de u, du. Tá vendo que a gente não usou o x, né? Mas, independente da letra que a gente usar, é só calcular a integral, tranquilo. Olha, a cotangente é o inverso da tangente. Ou seja, tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno, tá? E aí o que vai acontecer?
Exatamente aqui na direita, né? Aqui na direita a gente tem 1, né? Aqui na direita a gente tem 1 sobre cosseno sobre seno. Então a gente tem uma divisão de frações. Esse 1 aqui da direita, a gente vai dividir por cosseno sobre seno, vai acontecer a mesma coisa que a gente fez lá com 3 sobre 2. Esse cosseno sobre seno vai se inverter, ou seja, vai virar seno sobre seno, né? E vai multiplicar o 1, tá? Quando multiplica o 1, o que acontece? Vai ficar 1 vezes seno e o cosseno embaixo. Ou seja, vai virar tangente. E o que é 1 sobre cosseno de U? É a secante de U, é o inverso do cosseno. E qual é a integral? Pela tabela lá a gente consegue ver que a integral de secante de U vezes tangente de U é a própria secante mais uma constante. Tá? Então aqui foi utilizado identidades trigonométricas, tá? Para poder resolver essa integral, que eu salientei que vai ser importante, que era importante, né, ter essa tabela de identidades lá no vídeo de funções, tá? Os vídeos de funções eu mostro essa tabela, vocês podem encontrar também no livro. Ter ela em mãos vai ajudar a resolver esse tipo de integral trigonométrica, tá? O que a gente fez aqui foi simplesmente usar a definição da cotangente, que é inverso da tangente, né? Cosseno sobre seno. E o fato de o inverso do cosseno, né? 1 sobre cosseno de U é a secante de U. Tá? Usando a tabelinha lá das integrais imediatas, a gente conseguiu chegar no resultado. Secante de U mais uma constante, tá bom?